com a neve caindo como um véu branco sobre as ruas empedradas do bairro alto. O ar carregava o cheiro de castanhas assadas e o som distante de fados e quando de alguma janela aberta, mas para mim, Ana Oliveira, tudo isso era apenas um ruído vazio. Meu coração batia devagar, como um relógio quebrado, desde que minha filha Sofia havia sido arrancada de mim um ano antes. Não foi uma doença misericordiosa ou um acidente aleatório, foi a imprudência de um homem, Miguel Santos, um empresário rico de Cascais que dirigia embriagado e colidiu com o carro onde Sofia viajava com amigos da escola. Ele escapou da justiça, graças a advogados caros e conexões no tribunal. Acidente inevitável, disseram os juízes. Mas eu sabia a verdade, era assassinato disfarçado de erro. Desde então, eu vivia na sombra da vingança, planejando em silêncio como destruir a vida dele, como ele havia destruído a minha. Meu emprego como enfermeira no Hospital de Santa Maria me dava noites longas para ruminar, e meu filho único, João, de 7 anos, era o único fio que me prendia à sanidade. Mas até ele sentia o peso da minha raiva contida, uma tensão que pairava no ar como névoa do Tejo. Naquela noite, após uma ceia solitária de bacalhau que mal toquei, saí para jogar fora os restos da nossa falsa celebração. O vento cortante batia no meu casaco de lã, e a rua estava deserta, exceto por uma silhueta pequena agachada junto à caçamba de lixo. Era uma menina, magra e tremendo, vasculhando papéis velhos e embrulhos rasgados. Seu casaco fino não a protegia do frio, e seus olhos, quando se ergueram para mim, carregavam uma mistura de medo e resignação que eu conhecia bem, a de alguém traído pelo mundo. Meu instinto inicial foi ignorá-la, voltar para dentro e trancar a porta. Por que me importar? O mundo não se importara com Sofia. Mas algo nela, talvez a vulnerabilidade que ecoava da minha filha perdida, me fez parar. Menina, o que fazes aqui sozinha no frio? Perguntei, minha voz baixa, como um sussurro de confissão. Ela não respondeu, apenas encolheu os ombros, mas não fugiu. Vem, entra. Tenho chocolate quente e um fogo na lareira. Ninguém merece o Natal assim. Era um ato impulsivo, nascido da minha própria solidão, mas eu não imaginava que estava convidando o destino para dentro de casa. Levei-a para dentro, para o calor da sala onde a árvore de Natal piscava com luzes falsas, um esforço vão para João. Seu nome, descobri mais tarde, era Clara. Tirei suas roupas molhadas e vesti-a com as pijamas antigas de Sofia, de algodão macio com padrões de estrelas, itens que eu guardava como relíquias em um quarto fechado há meses. O cheiro de lavanda infantil ainda pairava nelas, e ao tocá-las, uma dor aguda me atravessou, como uma faca reabrindo uma ferida. Clara era do tamanho exato de Sofia, e isso me inquietou, mas empurrei o pensamento para longe. Sentei-a no sofá, embrulhada em uma manta, com uma caneca fumegante nas mãos. João desceu as escadas, atraído pelo barulho incomum. Ele parou na porta, seus olhos castanhos, iguais aos de Sofia, fixos na estranha. Não disse nada, apenas observou, sua tristeza silenciosa como a minha. Então, aproximou-se devagar e, sem palavras, pegou um presente de debaixo da árvore, um urso de pelúcia que eu comprara para Sofia no último Natal. Estendeu-o para Clara, um gesto simples de bondade que quebrou algo dentro dela. Lágrimas rolaram pelo seu rosto, e ela se jogou nos braços dele, um abraço desesperado que os uniu como se fossem velhos conhecidos. Foi nesse momento que o mundo desabou sobre mim. Ao me aproximar para confortá-los, senti uma vibração contra o peito de João, o batimento do coração de Clara, forte mas irregular, um ritmo que eu memorizara em noites intermináveis no hospital, ouvindo pelo estetoscópio o coração falho de Sofia. Era idêntico, uma pausa sutil, um pulso único que os médicos chamavam de assinatura cardíaca. Meu corpo gelou. Impossível. Sofia havia doado seus órgãos após o acidente, um ato que eu autorizara em meio ao torpor da dor, esperando que trouxesse algum sentido à tragédia. Mas ali estava, vivo, pulsando em outra criança. Meus olhos caíram no bracelete médico prateado no pulso dela, que eu não notara antes. Com mãos trêmulas, virei-o, gravado estava a data da cirurgia, o dia exato em que Sofia morrera, e um nome de contato, Miguel Santos. O pai dela. O homem que matara minha filha. Clara era filha de Miguel, a receptora do coração de Sofia. O destino, cruel como um fado melancólico, havia entregado a filha do meu inimigo à minha porta. A raiva, que eu mantivera em fogo baixo por um ano, explodiu como um vulcão. Ali estava a oportunidade perfeita para a vingança. Miguel, o intocável, o homem que bebia vinhos caros em festas de elite enquanto eu chorava sozinha, agora tinha sua fraqueza exposta. Eu poderia mantê-la ali, não chamar as autoridades, e usar isso para destruí-lo. Imaginem o pânico dele ao descobrir a filha desaparecida em uma noite de Natal.
Eu poderia espalhar rumores, ligar anonimamente para a polícia insinuando negligência. Em Portugal, a lei de proteção à criança é rigorosa, e um pai com histórico de alcoolismo poderia perder a custódia facilmente. Meu peito ardia com a traição do universo, porque o coração da minha filha salvara a prol do assassino. Clara, inocente, era o instrumento da minha fúria. Mas enquanto os observava, João e Clara agora rindo baixinho com o urso, uma rachadura surgiu na minha armadura. Seus olhos, cheios de uma dor silenciosa, ecoavam os de Sofia. Por que estavas na rua, Clara? Perguntei, forçando a voz a ser suave. Ela hesitou, mordendo o lábio. Papai brigou comigo de novo. Ele bebe muito. Eu queria achar cartões bonitos para fazer um obrigado ao anjo que me deu o coração. Um obrigado. Para Sofia. A ironia me sufocou. Miguel, o monstro, havia criado uma criança que buscava gratidão em lixo, enquanto eu planejava usá-la como arma. As horas se arrastaram naquela noite, e a tensão crescia como uma maré subindo no Douro. Eu lutava internamente, a vingança me consumia, mas a visão de Clara vestindo as roupas de Sofia despertava uma maternidade traída. Eu me via nela, abandonada emocionalmente, como eu me sentia após a impunidade de Miguel. Liguei para o número no bracelete, mas não para alertar. Era o celular dele, ouvi sua voz embriagada. Clara. Onde estás, menina ingrata? Meu sangue ferveu. Em vez de responder, desliguei e comecei a planejar. Pesquisei no telefone leis portuguesas, a Convenção sobre os Direitos da Criança, o Código Civil. Eu poderia denunciá-lo por negligência, usar provas de seu alcoolismo para tirá-lo da vida dela. Mas e se eu a mantivesse? Adotá-la seria a vingança suprema, roubar sua filha como ele roubara a minha. No entanto, o silêncio da casa amplificava minhas dúvidas. João, sentindo minha agitação, perguntou: Mãe, ela pode ficar? Sua inocência me quebrou. Eu havia ensinado a ele sobre perda, mas não sobre ódio. Se eu prosseguisse, que preço pagaria? Tornar-me-ia como Miguel, usando uma criança para acertar contas. O amanhecer trouxe a explosão. Miguel apareceu na minha porta, alertado por vizinhos que viram Clara entrar. Seu rosto, vermelho de fúria e vinho, era o de um homem acostumado a controlar tudo. Onde está a minha filha? Vou chamar a polícia. Eu o encarei, o coração de Sofia, agora de Clara, batendo ao fundo como um tambor de guerra. Ela está segura, ao contrário do que você faz com ela, respondi, minha voz tremendo de raiva acumulada. Contei tudo, o acidente, a doação, a coincidência divina. Seus olhos se arregalaram em choque, mas negou, foi um acidente. Eu paguei indenizações. Mas eu tinha provas, relatórios médicos, testemunhas que ele subornara. Chamei a polícia ali mesmo, expondo sua negligência atual. Clara fugira de um lar instável, marcado por brigas e álcool. A GNR chegou, e o drama se desenrolou como uma novela, Miguel algemado, gritando traições, enquanto Clara chorava nos meus braços. Mas a vitória era amarga. Ao vê-lo ser levado, senti não alívio, mas vazio. A vingança não trouxe Sofia de volta, apenas espalhou mais dor. Nos meses seguintes, o processo legal foi um turbilhão. Como enfermeira, testemunhei em tribunal, usando meu conhecimento para provar a inadequação de Miguel como pai. Ele perdeu a custódia, condenado por direção perigosa retroativa e negligência infantil. As leis portuguesas não perdoam quem põe crianças em risco. Clara veio morar comigo temporariamente, sob guarda emergencial do Instituto da Segurança Social. Mas o preço da escolha pesava, noites de insônia, questionando se minha bondade inicial não fora apenas um disfarce para a vingança. Clara, com o coração de Sofia, lutava com a traição do pai, seu silêncio e quando o meu. Porque papai me magoou, perguntava, e eu, sem respostas fáceis, a abraçava, sentindo o ritmo familiar me curar e ferir ao mesmo tempo. João a aceitou como irmã, mas eu via neles o reflexo da minha perda, uma família remendada, mas marcada pela sombra da retaliação. Um ano depois, outro Natal em Lisboa. A casa agora ecoa risos, mas com cicatrizes. Adotei Clara legalmente, após batalhas judiciais que me custaram amigos e sanidade. Miguel, arruinado, vive isolado, sua traição exposta na mídia local. Mas a vingança não foi rosa, perdi parte de mim na raiva, e Clara carrega o peso de duas famílias quebradas. Aprendi que o silêncio da dor pode levar à explosão, mas o custo é alto, uma lição portuguesa, como diz o ditado, quem semeia ventos, colhe tempestades. Sofia, onde quer que esteja, talvez aprovasse, seu coração não salvou apenas uma vida, mas redimiu uma alma vingativa.
Mas à noite, quando ouço seu batimento em clara, pergunto-me se a verdadeira traição não foi a minha própria escolha.